Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, paulista de Ribeirão Preto, doutora da medicina naturopata nos Estados Unidos, Liliana Chan. Obrigada por sua participação, Liliana. Oi, Renata, obrigada pelo convite de participar nesse programa lindo seu, que estou aproveitando bastante. Obrigada por sua audiência e obrigada novamente por ter vindo e por ter aceitado. Liliana, há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você mora? Eu moro em Cranberry, que fica fora de Pittsburgh, que fica na Pensilvânia. E eu moro aqui faz 22 anos. E você sempre morou na Pensilvânia ou você morou em outros lugares? Não, primeiro mudei para Nova York e lá morei 15 anos. Depois morei 4 anos em Chicago, onde estudei. E agora moro aqui faz 3 anos. Você estudou a medicina naturopata em Nova York? Você atuava lá? Não, eu estudei naturopatia em Chicago, onde fiz 4 anos. Antes disso, eu estudei psicologia em Nova Você York. é psicóloga também? Não, nos Estados Unidos, para você ser psicóloga, você precisa do PhD, que eu não tenho. Eu fiz 4 anos de faculdade. E me fala uma coisa, Liliana. Em qual área a medicina naturopatia, é assim que fala, né? Medicina naturopatia? Sim. Em qual área a medicina naturopatia atua? No momento, ela atua em alguns estados dos Estados Unidos, não todos, infelizmente, mas os estados mais populares que atua a naturopatia é Califórnia, o Oregon, Arizona, Connecticut, Pensilvânia e alguns outros, mas esses são os mais populares. O que é a naturopatia? A naturopatia é uma ciência da saúde que associa terapias naturais, terapias tradicionais e modernas com a medicina científica. Acreditamos que a cura vem do próprio organismo usando os alimentos da natureza. Na naturopatia, a gente tem a filosofia de, primeiro, não fazer nenhum mal, identificar e tratar a causa dos sintomas e da doença, tratar a pessoa inteira, as partes física, mental, emocionais e espirituais, usar o poder da cura da natureza, o médico como professor. A educação é uma parte bem importante da medicina, é uma forma de dar o poder e o controle de volta para o paciente. E usamos muito a prevenção, e acreditamos que 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de um tratamento. E também acreditamos que quando respeitamos as leis da natureza, que são o ar puro, o luz solar, o exercício físico, o repouso, a água pura, o alimento saudável, a atitude mental positiva, se tudo isso estiver equilibrado, a saúde vai estar mais equilibrada, vai ter um melhor bem-estar. E os métodos que a gente usa bastante é o estilo de vida, a nutrição, ervas, homeopatia e a hidroterapia. Como funciona a hidroterapia? Hidroterapia tem várias formas. Eu uso muito de águas. O que eu uso no meu consultório são umas trocas. Primeiro, eu te rolo no cobertor, você fica bem quentinho. Eu começo com uma toalha quente por 5 minutos. Quando seu corpo estiver esquentando, eu ponho uma água fria, uma toalha na água fria gelada, e para o seu corpo esquentar a toalha. Esse é o tratamento do corpo esquentar o suficiente para poder
esquentar a toalha gelada. E durante esse tratamento, o corpo aumenta a vitalidade, aumenta o sistema imune. E também durante uma parte do tratamento eu coloco um choquinho. O choquinho vai em cima do fígado e o que isso faz? Estimula o fígado para aumentar a detoxificação do corpo. Ô Liliana, primeiro é banho quente, depois toalha gelada, depois choque. Explica pra gente Sim. como é que... Parece estranho. Liliana do céu. A toalha quente é para esquentar o corpo. Uhum. Depois vai a toalha Água gelada. Isso, toalha gelada. Para o corpo, assim, parece bem drástico, parece um pouco meio um sofrimento, né? Mas não é bem relaxante mesmo. E o choque não é um choque que você põe o dedo na tomada, você leva um choque. Ele é um choque que a gente chama de um choque. É tipo uma coisa que faz cosquinha. Faz uma cosquinha. Não é um choque que você põe o dedo na tomada. E isso é o que eu faço no consultório. Também tem uns que... O meu consultório é pequeno, então eu não tenho a capacidade de fazer mais. Mas tem a argila que você pode colocar na banheira. E você sempre termina... Qualquer terapia que você fazer, você sempre termina com gelado ou água fria. Se você entrar numa banheira quente, você sai e você vai para o banho gelado. Ou se você entrar numa sauna, você sai e toma um banho gelado. Ou você pode fazer em casa mesmo, no chuveiro. Num papo informal, Liliana, você me falou que indica que as pessoas andem descalças, sem sapatos na terra, na natureza. Como que funciona essa troca? Sim, é um método japonês que a gente chama de banho na floresta. Quando você anda descalço na terra, você conecta com a natureza e isso te faz que a gente chama de grounding em inglês. Isso faz com que você se acalma imediatamente. Você conectando com a natureza. Outras formas também é você dar um abraço numa árvore. Ai, que lindo! Só de dar um abraço na árvore, você se conecta com a natureza e a sua ansiedade desce, sua pressão cai. Então, você fica nesse zen. E essa parte zen vem de que origem? Você é mesticinha, Liliana. De qual a sua nacionalidade? A sua nacionalidade é brasileira, mas qual a sua origem familiar? Eu sou descendente de chinês. E esse método surgiu de onde? A naturopatia, dessa parte mais zen, dessa região também? Acho que tem a medicina natureza que trabalha muito com a medicina da energia, que usa bastante acupuntura, mas a naturopatia moderna mesmo é americana. Que interessante. Sim. Aí foi se expandindo para todo o resto do mundo. Sim, e acho que cada país dá um pouquinho do seu jeito, né? Esse banho da floresta veio do Japão. Qual foi o tratamento? Você já pegou tratamentos, por exemplo, de pessoas que têm problemas com drogas ou não vai por esse caminho? Depende do nível, né? Eu pego bastante pessoas que fumam e tá tentando parar de fumar. E interessante. geralmente isso volta gera bastante ansiedade, depressão, traumas. Então isso é um foco que a gente trabalha muito com isso. Você falou de ansiedade, Liliana. A gente tem uma luta aí contra a indústria farmacêutica, né? A Sim. pessoa que lida com um tratamento mais orgânico, eu imagino que deva ser bem difícil. Nós temos o Rivotril, que é um dos mais prescritos, um dos medicamentos mais prescritos pelos psiquiatras para conter a ansiedade aguda. Como você tem ansiedade, qual que é o diagnóstico que você usa que substitui, por exemplo, um Rivotril?
Ó, boa pergunta. O que eu vou falar é só informação. Nunca para de tomar seus remédios, sempre primeiro consultar seu médico. Primeiro é realmente descobrir o porquê da ansiedade. Da onde que está vindo essa ansiedade? Os sintomas que temos é uma forma do corpo falar com a gente. Isso foi por causa de algum trauma, ou é por causa de uma falta de alguma vitamina, ou sais minerais, ou algum desequilíbrio do corpo que a gente... ou isso é o jeito, a gente tem que descobrir esse desequilíbrio. Para a ansiedade aguda, uso bastante estilo de vida, como a nutrição, exercício físico, se conectar com a natureza, passar tempo no ar livre, tomar sol, tomar água limpa. Mas eu uso, como a gente diz, a medicina verde para repor o remédio, uso bastante ervas. Principalmente a erva que chama melissa, a camomila, o maracujá. Esses são os que mais parecidos com remédios, indicados parecidos do remédio. E também outras coisas que eu indico é evitar o açúcar, evitar o café, que o café pode aumentar muito a ansiedade. Mas espera aí, Liliana, se você tirar de uma mulher um açúcar em um café, aí que ela enlouquece, Liliana. Sim, também tem moderação, né? Eu tenho pacientes que tomam 10 copos de café por dia. Então, a gente, assim, se puder diminuir pelo menos por 5, ou vai indo, né? Ou pelo menos, ou até, se puder, um café. Café eu não gosto de tirar da pessoa totalmente, porque eu sei como que é. Principalmente como brasileiro, né? Café faz parte do nosso dia a dia. Exato. Então, eu não gosto de tirar totalmente, porque às vezes você tira o modo de como a pessoa lida com a ansiedade e estresse. Então, não tiro totalmente. Mas se eu puder, pelo menos diminuir ou até educar, né? Se você sabe o que o café faz para você, pelo menos você toma consciente do que vai acontecer. Sim. Ô, Liliana, qual foi o caso mais louco, assim, que você já atendeu e que você teve um bom resultado? E qual foi o diagnóstico que você atuou? Difícil dizer, porque todos os casos que eu tenho são únicos, todos são interessantes e todos são um pouco difíceis. Mas o que eu tive o mês passado foi uma menina de 24 anos que veio para mim e ela tinha um intestino solto. Ela ia no banheiro 17 a 20 vezes por dia. Nossa! Ela não conseguia sair de casa por mais de 1 hora. E... Por que desencadeou isso? Ela falou? Ou é íntimo? Ou é por questões íntimas que ela tá com intestino solto e a gente não pode falar aqui, Liliana? Então, ela fez vários exames, fez exames de sangue, fez a endoscopia, colonoscopia e nada saiu assim abnormal. Saiu tudo normal e, na verdade, pego muitos pacientes assim que aparentemente está tudo normal. Já foi em vários médicos, todos falaram que não tinha nada errado. Então, às vezes eu sou a última da fila. Então, meus pacientes já foram em vários tipos de médicos. Já tentaram de tudo. Já tentaram de tudo. Então, essa pessoa que veio e conversando com ela tinha uma dieta mais ou menos equilibrada, não o suficiente para causar tanta diarreia, mas ela tinha bastante trauma na vida dela. E ela não brigava muito com o pai, e ela voltou a morar com os pais. E porque ela tinha terminado um namoro. Então, tinha bastante trauma atrás desses sintomas. E o que eu fiz para ela foi trocar um pouquinho da dieta dela, não muito, mas assim, mudei a dieta dela um pouco. Dei umas ervas para diminuir a inflamação do intestino e alguns exercícios. E depois de 1 mês ela voltou e falou que ela diminuiu, ela só ia no banheiro 4 vezes por dia. Então, assim, para ela, a vida dela mudou bastante, que ela conseguia sair de casa, né? Antes não conseguia sair de casa por mais de 1 hora. Então, eu achei bem interessante que, assim, vi uma mudança bem rápida, que às vezes não acontece sempre.
E realmente isso que você falou, né, Liliana? A parte emocional desequilibra o resto do corpo inteiro, né? Eu, Sim, particularmente, se eu estou muito nervosa ou ansiosa, eu tenho mais facilidade de ir no banheiro também. Mexe, mexe. sim. E, Liliana, você utiliza alguma prática de meditação para esses tratamentos, já que a gente está falando de uma forma mais orgânica? Sim, eu recomendo bastante meditação. Eu mesmo faço um pouco, não tanto como deveria, mas faço. Mas Como que é a recomendo. meditação? Mostra pra gente, assim, uma parte do que você receita. Eu, eu pessoalmente não gosto muito da meditação quieta, silenciosa, porque eu não Nem eu. consigo ficar com a mente silenciosa. Mas É porque a gente é mulher também, né? Como é que a gente sim, silencia, né? não tem como, né? Não tem Uma como, das é. técnicas que eu aprendi foi você imaginar uma tela branca. Tem a tela branca, só imagina e coloca seus problemas nessa tela branca. Só põe, tira do seu corpo, tira da sua mente, põe nessa tela. Aí imagina seus problemas nessa tela branca, depois você põe uma tinta azul nessa tela. Só cobre essa tela com a tinta azul e Cobrindo os problemas. cobrindo os problemas. Uhum. E você imagina uma luz dourada ou uma luz rosa e dourada são as cores que são mais usadas, você colocando essa luz nessa tela em cima da tinta azul. Aí depois você, mais ou menos, que corta, tira, pega essa tela, joga fora. Se você tiver uma água com sal grosso do lado, joga na água de sal grosso. Corta, joga e imagina a tela branca de novo. E agora você põe os seus sentimentos positivos, o que você quer que aconteça nessa vida, essa mudança. Põe nessa tela de novo, aí depois você faz a mesma coisa, imagina uma luz dourada em cima dessa tela. E E vai sente falando alguma sentimentos, né? coisa? E vai falando alguma coisa nessa meditação, nessa visualização? Isa, mas se você quiser, pode pôr uma musiquinha calmante no fundo, mas não precisa. Tá, a maioria do trabalho mesmo, da mudança, está na mente. Gente, se vocês puderem fazer doação para o crescimento do canal, para a gente trazer mais convidados interessantes e histórias interessantes, nós temos o site do Patron. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Nós estamos nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se vocês puderem contribuir, a gente agradece. Muito obrigada. Ô Liliana, tem gente que gosta de ficar no sofrimento e encontra no sofrimento o seu próprio abrigo e ela não quer sair desse sofrimento. Como que você consegue trabalhar a mente dela, já que a medicina da naturopatia trata diretamente na mente? Como que você faz com que a pessoa tome consciência de que inconscientemente ela está gostando de ser vítima? Boa pergunta. Isso vira um caso um pouco complicado, né? Porque o sofrimento para algumas pessoas é o que é familiar para aquela pessoa. Ela está É. acostumada tanto a sofrer, Uhum. porque é tudo que ela conhece, ela não sabe de outra forma. Então fica difícil. Mas uma das coisas que a pessoa pode fazer para mudar no dia a dia é gratidão. Gratidão é uma das coisas mais potentes que a gente pode ter. E tem vários estudos que falam que se você escrever 3 coisas que você é grata pelo aquele dia, tem estudo que mostra que a pressão alta diminui, que tem melhores experiências com tratamento de câncer. Tem bastantes estudos que mostram como a gratidão é bem importante. E, Conclui, desculpa. não, desculpa. Tem uma interligação muito forte entre a mente e o corpo. E é impossível ter uma boa saúde física se não forem respeitadas as leis da saúde mental. Mesmo que faça tudo certinho de ter uma boa saúde física, você não pode ter saúde se houver ódio, ou inveja, ou ciúmes, ou sentimentos de culpa, ou
rejeição, com ansiedade. E E Liliana, você falou dessa parte que é humana, né, da gente ter inveja, essas coisas, e que muitas vezes é difícil controlar. Por quê? Hoje nós temos a internet. Então tem aqueles corpos perfeitos, sarados na nossa frente, né? Então como é que a gente não se mata? Ou depois que a gente vê esse monte de corpo, esse monte de mulher sim, linda, faz aí, fala como é que a gente medita para lidar com isso. na verdade, uma das coisas que eu recomendo bastante é desligar da internet. Ah, não. É, assim, não, principalmente notícias. Não ler ou escutar muitas notícias ou sair do Facebook, do Instagram, pelo menos por um tempo. Bom, isso é uma das coisas que realmente recomendo bastante, mas sei que para muitas pessoas é quase impossível. E então, para. Peraí. Um, Para para a bulimia pessoa. e para Oi. anorexia, por exemplo, tem gente que tem esses transtornos por conta de corpo, né? A gente Aham. falou dessa parte do corpo. Então, tem gente que desenvolve esse transtorno da bulimia e da anorexia, por exemplo, né? A Uhum. gente brincou um pouco no começo falando da parte do corpo, mas existem transtornos que causam esses dois fatores. É tratado isso com a medicina da naturopatia ou esses casos são mais agudos e como que funciona? Tem tratamento, por exemplo, a bulimia e a anorexia na naturopatia? Tem sim. Na verdade, eu tenho alguns casos de bulimia, principalmente. São casos difíceis, mas são pacientes que precisam muito de ajudas. E, na verdade, o mais importante na bulimia e na anorexia é deficiências de vitaminas e sais minerais. Faço bastante exames de sangue para mostrar o que está faltando de minerais e vitaminas nesses pacientes, porque a maioria deixou de comer uma alimentação saudável ou vomitava, então falta isso. E essa falta de vitamina e sais minerais causa muita ansiedade. Mas, Então, Liliana, antes de faltar esses minerais no corpo da pessoa, ela se projeta de outra forma. Então, aí a gente cai naquilo da mente. Ela uhum, vê que ela está acima do peso, mas ela está muito magra. Então, assim, antes de tratar os minerais do corpo dela, tem que ser tratado a mente dela antes, né? Para ela sim. saber que ela está tendo uma distorção, né, Uhum. visual. Então a gente volta muito da onde tudo isso começou. E muitos dos casos que eu vejo, na verdade, começa com a relação com os pais. Um, Tem uma paciente agora que ela sofria muito com bulimia e o caso dela foi porque a mãe dela achava que ela não era bonita, não tinha um físico perfeito. Então a gente volta lá onde realmente tudo começou. E são casos difíceis, mas, como disse, é um processo devagar. Mas tem muito espaço para naturopatia aí, principalmente nos casos da mente. E geralmente são bastante ansiedade, depressão. É a doença do século. Uhum. Liliana, quanto custa uma consulta e quanto tempo ela dura? A consulta é bem extensa e demora 1h30, 2 horas. Se for casos complicados, demora um pouco mais. Primeira consulta custa 225 e esse Dólares? US$ 220 e esse 225 inclui o primeiro retorno. E os próximos retornos depois o segundo e adiante é US$ 50. E cada caso é um tempo que você avalia de tratamento, lógico, né? Não... Sim, tive um caso que foi uma visita. Ela só teve um retorno. Ela tinha acne, ela mudou o estilo de vida e um mês depois não tinha mais nenhuma espinha. O que que você Uhum. prescreveu, Liliana? Conta pro povo.
Para ela foi uma dieta de eliminação que a gente chama. E a dieta de eliminação a gente tira os 5 coisas que causam inflamação. E é o açúcar, o leite, o glúten, o milho e a soja. Nossa, já até anotei para uma consulta de graça, né? Então, para ela foi bastante frutas, bastante verduras, não comer comidas industrializadas, bastante água. Realmente. Sim, em um mês ela conseguiu limpar o rosto, veio com a pele limpinha. Que legal, Liliana, É. que bom. Mas Liliana, nem todo mundo tem essa sorte, né? Tem é que casos que... Uhum. ela foi também regrada, né? Sim, todos os meus tratamentos dependem muito do paciente. Se o paciente tiver 100% dentro do tratamento, dá Querendo tudo se certo, tratar. querendo se tratar, fica mais fácil. Mas, assim, tem pessoa que vem, eu não consigo tirar o café, não consigo tirar o açúcar. Então, eu tento diminuir e adicionar coisas que vai ajudar. Esses casos demora mais um pouco, mas assim que a pessoa vê que está mudando, está melhorando, aí fica mais fácil. Os animais, eles possuem um papel terapêutico na vida das pessoas. Uhum. Você também recomenda animais de estimação, pets, nos seus tratamentos, de repente, para uma pessoa que se sinta sozinha, não sei, Uhum. já que a gente está falando de tratamento orgânico e os animais são tão orgânicos, né? Sim. Na verdade, nunca recomendei, mas a maioria dos meus pacientes já tem um animal de estimação, então nunca foi necessário. Mas realmente tem um papel para os animais de estimação. Porque não importa se for outra pessoa, um animal, tanto que você sinta amor ou carinho para uma pessoa ou um animal, o corpo produz o hormônio que a gente chama de ocitocina. E Uhum. esse hormônio ajuda a balancear, equilibrar outros hormônios também, mas também ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse. E o mais, acho que interessante para mim é que ajuda a pessoa a ser mais resistente ao estresse. Então, mesmo Uhum. que você tenha estresse, você não vê como esse estresse grande. A medicina da naturopatia, ela não está popular no Brasil. E eu queria saber de você, ela não está popular. Ela não é popular porque ela é cara, tem no SUS, eu não sei, ou se as pessoas, elas não acreditam que um tratamento orgânico tem eficácia do que um tratamento utilizando drogas. O que você vê, a naturopatia no Brasil? Uhum. Acho que é um pouquinho de tudo, né? No Brasil tem um pouco. Assim, na verdade, o Brasil é um dos o país da América Latina que mais usa homeopatia. E a homeopatia no Brasil é mais usada pelos médicos convencionais. E nos Estados Unidos você nunca ouve isso. Então tem no Brasil também é usado um pouco, tipo a homeopatia, a acupuntura, massagem, é usado um pouquinho no SUS. Acho que não o ponto que os naturopatas trabalham, mas acho que tem um pouco disso. E para responder essa outra pergunta, é uma medicina cara no momento, mas ao longo da vida é uma medicina que sai mais barato, né? Você se investindo em você, na sua saúde, no assim, em longo prazo, sai um pouco mais barato. E no mundo inteiro, não só no Brasil, acho que é uma medicina que não é totalmente aceitada, porque leva você a fazer o trabalho, né? Você tem que se investir, você tem que ir lá tomar água, se alimentar, dormir bem. Não é uma pílula que eu te dou e tudo cura, tudo funciona. Então, é uma medicina mais demorada, né? E é um estilo de vida que você tem que praticar todos os dias. A medicina, ela é demorada nessa parte, porque a medicina da naturopatia, ela transfere para o paciente
a responsabilidade da sua própria cura, né? Que na verdade Isso. é isso. Uhum. E acho que muitas pessoas não vê é que a naturopatia ajuda o seu corpo a ficar mais forte, né? Por Sim. exemplo, eu mesma sofria de alergia da primavera, do pólen, hum, das árvores, das flores. E todo ano eu tinha essa alergia. E quando eu usava remédios convencionais, de farmácia, eu tinha que tomar, todo ano eu tomava o mesmo remédio, às vezes tinha que aumentar. E quando eu comecei a me tratar naturalmente, eu comecei a diminuir os remédios de farmácia, mas todo ano a alergia começou a ficar melhor. Como Chegou que no ponto, você fez? Como que você se autodiagnosticou para essa alergia? eu respirava muito, meus olhos coçavam muito, ficavam muito vermelhos. Toda vez que eu saía na rua ou abria a janela de casa, tinha uma alergia horrível. E o que que você fez para tratar você mesma? Eu comecei com a acupuntura. Depois que eu vi que a medicina natural estava funcionando para mim, isso foi antes de eu começar a estudar, tirei o refrigerante, eu tomava muito refrigerante. Ah, boa. Aí comecei a tomar mais água, Boa dica. Aham. O açúcar, né? O açúcar, ele inflama o sistema imune. E pode ser alergia, ou pode ser até a TPM, qualquer doença no corpo que aumenta a inflamação, o açúcar vai piorar. Uhum. Uhum. E, Liliana, nesses 22 anos de Estados Unidos, você já passou por alguma situação de perrengue? Acho que eu passei bastante vexame, né? Eu passo sempre também. No começo era semanal, agora que, né? Espaçou mais, mas antes era semanal. Assim que foi bastante. Que é bem diferente, né? Mas a minha sorte é que eu mudei para Nova York, onde todo mundo é imigrante. Não tem muitos americanos. Então, tudo que você vê, você acha, ai, é normal, né? Você vê todos os dias. Mas uma coisa que para mim foi bem diferente foi a cultura de deixar caixinha, né? Quando você vai comer fora, num restaurante, alguma coisa assim, deixar caixinha. E a gente não sabia o quanto de caixinha deixar, né? Não sabia Gorjeta, é. as gorjetas, não sabia a porcentagem. Então, uma vez a gente saiu para comer, a gente deixou um pouco de gorjeta. Na hora de sair, a garçonete veio atrás da gente e falou assim: ó, não tem gorjeta suficiente, você não deixou. Não tem gorjeta suficiente, ela falou Sim, isso. tinha deixado um pouco, mas ela falou assim: não tem a porcentagem. E Ela queria mais. queria mais, e num restaurante cheio assim, ela ia Oh, correndo meu atrás da Deus. gente. É. Aí você fingiu que não falava inglês e foi embora. Eu faria isso. Não, a gente deixou um pouquinho mais. Mas devia ter feito isso. É lógico, fazer não passar vergonha no meio do povo. Eu daria de louca, sorry, e indo embora. Oh, não é? Ô, Liliana, o que você encontra aqui que você não encontra no Brasil? Oportunidades e mais igualdade. Eu acho que aqui, quando você sai na rua, não importa se você é rico, se é pobre ou de onde você veio, você sente mais à vontade, você sente mais igual um ao outro. É verdade. É, Eu reparei, eu senti isso também. é. E o que você encontra no Brasil que você não encontra aqui? A minha família, toda a minha família ainda mora lá. Mas outras coisas é a comida. A comida brasileira não tem igual, né? E principalmente as frutas. Frutas boas só lá mesmo. É verdade? Eu concordo. É. E qual é a dica brazuca que você deixa para os brasileiros que queiram vir para cá para morar? Ahn, não desista. Eu acho que se você sonhar muito, vai acontecer. Você quer deixar algum recado? Redes sociais, site da sua clínica, contato, qualquer coisa que você quiser, o tempo é seu. Tá? Obrigada.
O meu site da minha clínica é Appalachia, que é APPALACHIRO, Chiropractic, que é CHIROPRACTIC.com. E a nossa... que você quer que deixe na descrição do vídeo? Seu site, seu e-mail, o que você prefere? Pode ser o site e o nosso Instagram. Pode falar o Instagram, Liliana. O Instagram é Appalachia, que é APPALACHIRO, CHIRO de novo. Só isso. Então tá bom, Liliana. Muito obrigada por sua participação. Foi bem importante, acrescentou bastante, principalmente nessa parte da nossa relação que o corpo tem com a nossa mente, né? Essa parte do pensamento positivo que você falou também foi brilhante. Eu costumo ser positiva também, eu sinto resultados positivos. Muito obrigada por sua participação. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Liliana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas 2 plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com a gente com doações para o crescimento do canal, se você puder, o site do Patreon, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E você que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me escreva. O site também está aqui abaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva, dê um like, dê sua opinião. Essa troca é muito importante para a gente. Até o próximo vídeo.